Por que que José e Maria não tiveram outros filhos? Ou por que que José, se era esposo, não continuou tendo relações com ela? Não, ele não era esposo dela, ele era guardião dela. A relação dos dois era uma relação de cuidado e não de matrimônio. E Jesus não tinha outros irmãos mais novos, tanto que na cruz Jesus oferece Maria para quem? Para o João. Cuida dela. E é o João quem vai escrever o Apocalipse, aonde ele narra essa subida de Maria aos céus. E por quê? Porque ele viu. Maria estava com ele em Éfeso, no final da vida dela, nos últimos dias dela. Ela morava com João. E Maria, antes de se despedir, chamou os apóstolos. Eles se reuniram em Éfeso. E ela então morreu diante deles. Então Maria experimentou a morte? Sim. É o que nós chamamos de dormição. E então eles levaram ela para ser sepultada. E esperaram Tomé, que estava na Índia, chegar a Éfeso, pois ele ainda estava longe, para poder terminar o sepultamento. Então, o túmulo judeu, ele tem o lugar para colocar o corpo, e depois eles descem à sepultura. Por isso que Jesus foi colocado no túmulo, e depois no terceiro dia as mulheres foram para colocar ele dentro da sepultura. São duas coisas diferentes. É diferente da gente, que o túmulo já é a sepultura. Então, eles chegaram para sepultar Maria. E quando eles chegaram para o sepultamento, Maria já estava subindo aos céus, que é o texto do Apocalipse, capítulo 12. Vi a mulher subindo aos céus, como uma luz, pisando a serpente, né? E aí ele diz o que ele viu? Essa mulher radiante, Maria. E o Evangelho de São Tiago vai dizer que ela subindo, desatou o seu cinto e soltou, de modo que ficasse aos discípulos. E ela foi levada aos céus de corpo e alma. O que eu penso disso? Foi a melhor coisa que Deus fez. Você já pensou se tivesse um túmulo de Nossa Senhora? Vamos lá se esfregar no osso de Maria. Vamos lá. Ia virar uma balbúrdia isso aí. Por isso Deus levou ela de corpo e alma, não deixou nada, nem os restos mortais, nem o corpo. Deus levou Maria e a colocou ressuscitada nos céus, em um corpo glorioso, que Jesus prometeu para todos nós. No último dia, na ressurreição dos mortos, todos nós vamos receber esse corpo glorioso. E é por isso que a igreja pede que as pessoas não cremem os seus corpos. Cristão não crema o corpo, cristão sepulta o corpo. Por quê? Porque no último dia nós vamos ressuscitar de corpo e alma. Ah, padre, mas vai ser só o osso. Então, eles vão ressurgir e vão assumir esse corpo glorioso. A matéria não é ruim, a matéria é criação de Deus. Você não é dono desse corpo. Esse corpo é emprestado, você tem que devolver para a terra. Não é seu. Você recebeu esse corpo, você tem que devolver. Ah, os bichos vão comer, problema seu. Você recebeu, você tem que devolver. Tem que devolver, não é seu. Nós vamos aos céus? Vamos. Nós vamos estar esperando? Vamos. Mas esse céu não é definitivo. Serão novos céus e novas terras. Quer dizer, Deus vai refazer esse mundo totalmente. E não haverá mais morte, nem dor, nem doença. Mas isso que nós vamos ainda experimentar, Maria já experimentou. Quando ela recebeu de Deus essa graça. Por isso que ela diz aqui, a Isabel, bendita é você entre as mulheres. Por quê? Porque foi uma mulher que experimentou aquilo que todos nós um dia vamos receber. Não tem um homem na mesma condição que a Maria, só a Maria. Então quando diz a Bíblia é machista, pelo contrário, o eixo da salvação gira em torno de uma mulher.
toda a concretização da salvação veio pelo sim de uma mulher. E uma única mulher subiu para o céu de corpo e alma sem ser levada pelo perecer da morte. E ela está lá com Deus, ressuscitada, esperando o último dia, com todos nós. Como ela, estaremos diante de Deus. Então a questão, quando nós olhamos Maria, não é qual o papel de Maria, mas sim quem foi Maria. Porque se todos nós fôssemos um pouco como ela, confiante em Deus, solícito a Deus, fiel a Deus, se a humanidade fosse simples como Maria, solícito como Maria, a gente estaria num mundo muito melhor. Então nós olhamos para Maria, para que sejamos como ela. Maria nunca é o sol. Quem olha Maria vê Jesus, e quem vê Jesus vê Maria. Por quê? Porque um está com o outro, como a lua está para o sol. Aquele brilho da lua não é da lua, é do sol, mas ela brilha. Maria brilha por quê? Ela brilha a luz de Jesus. E quantas vezes a gente viu as aparições de Nossa Senhora, em Lourdes, em Fátima, em Medjugorje, porque ela está viva. E ela continua evangelizando em nome de Jesus. Quando ela lá disse que o comunismo ia cair lá na Rússia e que o coração de Jesus ia triunfar, hoje a gente vê lá a ortodoxia na Rússia, num país que era ateu, 98% das pessoas glorificando o nome de Jesus. Quando dizia Nossa Senhora que era para orar para as famílias, porque viriam tempos sombrios, que a família seria colocada em xeque, que as coisas seriam colocadas. Olha o que a gente está vivendo. Em 1919, alguém ia acreditar que a gente ia viver o que a gente está vivendo hoje, do todinho. Que não tem mais começo, meio e fim, que casamento não adianta nada, que ter filho não adianta nada, não é o que a gente escuta todo dia? Maria continua trazendo a mensagem de Jesus. Quando a gente reza a Ave Maria, a gente reza para Jesus, inclusive. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. A gente fala com ela, louvando Jesus. Nós celebramos Maria porque nós temos mãe. E como é bom ter mãe. Porque Maria entende o que é dor, o que é sofrimento. Ela é gente como a gente.